Olha só, a Justiça do Trabalho condenou uma empresa que atua em navio plataforma por assédio moral e gordofobia contra uma funcionária. O repórter Leandro Manhães está ao vivo e traz os detalhes da decisão que fixou uma indenização de R$160 mil. Mas é bom a gente entender primeiro, Leandro, o que é gordofobia, né? Boa noite para você. Exatamente, Guilherme. Muito boa noite para você, boa noite para todos que acompanham o TVE Notícias. Gordofobia seria uma discriminação, um preconceito contra pessoas aí com sobrepeso, obesas. E segundo o Ministério da Saúde, 60% da população brasileira tem sobrepeso ou é obesa. Essa pesquisa ainda aponta que 8 em cada 10 pessoas já se sentiram discriminadas. A gente vai falar mais sobre esse assunto com Luana Azeredo, ela é advogada, e eu começo com a seguinte pergunta. Gordofobia, esse preconceito, essa discriminação com pessoas que têm sobrepeso, não é caracterizado como um crime, mas essa empresa, ela foi condenada. A pessoa que se sente discriminada, ela pode entrar com que tipo de ação, alegando que tipo de crime? Muito boa noite, bem-vinda ao TVE Notícias. Boa noite. Bom, nesse caso, dentro do local de trabalho, se essa situação acontecer dentro do local de trabalho, ela pode procurar a Justiça Trabalhista e ingressar com uma ação em face da empresa, do colega de trabalho. Sendo uma situação que ocorre fora do ambiente de trabalho, ela pode aí buscar a esfera civil. Seria assédio moral? Dentro da Justiça do Trabalho, poderia ser entendido como um assédio moral. E de que maneira que a pessoa, a vítima, consegue comprovar que ela foi vítima de preconceito, de assédio moral? Bom, isso vai depender caso a caso, mas em regra ela pode comprovar com mensagens, áudios, prova testemunhal, vai ter que analisar a situação particular mesmo. Através de mensagens fica mais fácil, né, identificar esse tipo de preconceito, testemunhas, mas existe aquele preconceito, aquela discriminação velada que acaba sendo mais difícil de comprovar? E qual seria esse tipo de preconceito, de discriminação velada, para a pessoa entrar na justiça alegando que sofreu gordofobia? Bom, no caso de qualquer tipo de discriminação em razão da característica, nem sempre é um xingamento explícito só que caracteriza essa discriminação. Também pode acontecer comentários velados, comparações, impedimentos de exercer a atividade sem uma justificativa plausível para isso. E nesse caso a pessoa também pode comprovar dentro da Justiça do Trabalho ou em outro âmbito, mas a comprovação ela vai depender de uma análise do juiz, da situação, dos fatos, das testemunhas que tiverem ali sendo apresentadas. A Justiça tem levado em consideração esse argumento que a pessoa foi vítima de gordofobia, de discriminação por conta da sua aparência física, do seu sobrepeso, obesidade? Sim, sim, a gente observa que tem alguns casos acontecendo na Justiça que avaliam essa discriminação em relação ao corpo, em relação de não atender um determinado padrão estético e até mesmo de certas brincadeiras que podem acontecer dentro do ambiente de trabalho. Só para a gente finalizar, uma orientação para quem está passando por esse tipo de situação, o que ela deve fazer, que tipo de provas ela deve reunir? Bom, em primeiro lugar, é interessante procurar dentro da empresa uma orientação, alertar a empresa sobre essa situação que está acontecendo, para que a empresa possa atuar de determinada forma, cessar aquela conduta e tomar as medidas cabíveis. Não sendo possível, ela pode buscar a Justiça do Trabalho para ter uma indenização sobre aquela situação que está sendo sofrida, demonstrando, inclusive, que entrou em contato com o canal de denúncias ou outro meio que a empresa disponibilizou e, infelizmente, não foi atendida, reunindo aí as provas que eu comentei. Tá certo, muito obrigado pela sua participação aqui no TVE Notícias. Acabei de conversar com Luana Azeredo, advogada trabalhista. Guilherme, eu volto com você no estúdio.